Você sabe o que é coturnicultura? A prática nada mais é do que a criação de codornas para a produção de carne e ovos. O Senar Minas acaba de desenvolver o primeiro curso da entidade na área e o zootecnista e instrutor Luiz Fernando Rocha Botelho é quem ministra a capacitação e explica para nós agora como a prática pode aumentar a renda dos produtores rurais. Bom dia, Luiz. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo jóia. Satisfação falar com você. O que faz exatamente um profissional de coturnicultura? A satisfação é toda minha, é um prazer falar com o canal do produtor. Então, o coturnicultor, o profissional de coturnicultura, é o profissional que ele é responsável por todo o processo de criação de codornas, tanto a produção de carne, a produção de ovos. E aí vai desde o planejamento dessa criação, instalações, planejamento de mercado, de escoação de produtos, quanto ao manejo diário, como higienização das instalações de equipamentos, controle de vetores, ratos, moscas, pássaros, a alimentação desses animais, a seleção das melhores aves, o descarte dessas aves improdutivas, até a comercialização dos produtos finais, seja o ovo para o consumo, ele in natura, ele em conservas, o ovo para incubação, para a produção de pintainhas, a carne, ou até mesmo o comércio aí de animais vivos, como as pintainhas recém-nascidas ou codornas em fase de pré-produção ou em fase de produção. E quais são as diferenças entre a criação de codornas e outras aves? Isso é um ponto importante, porque a maioria das pessoas acreditam que por ser ave, as codornas elas devem receber o mesmo tratamento que os galináceos. Embora tenha muita coisa parecida durante o processo de criação com as galinhas industriais para a produção de ovos, as codornas são animais bem mais ariscos, mais sensíveis a barulho, ao vento, ao frio e mudanças drásticas aí de manejo. Então, grandes falhas aí nesses setores aí, nesses manejos, pode ocasionar uma queda brusca na produção, ou até mesmo parar a produção e diminuir tanto a quantidade final quanto a qualidade desses produtos. Agora, e as codornas são animais de fácil criação? São, embora sejam animais mais sensíveis que as galinhas, como já foi dito anteriormente, no que diz respeito a essas práticas são mais sensíveis ao manejo diário. Mas as codornas elas são mais resistentes a doenças, então são aves mais rústicas. E são animais de pequeno porte, e fáceis de serem manipulados. E a grande vantagem é que necessita de um espaço relativamente pequeno para a criação. Agora, há um número de animais necessário para começar a produção? Aí depende do foco do produtor. Primeiro ele tem que avaliar o mercado, e o objetivo dele. Ele quer pensar na sua subsistência, ele quer atender um público maior, Então, isso depende muito de produtor para produtor. Depende se destina em relação a ovos e carne, os mercados são muito diferentes? A genética também muda? Então muda. A gente tem espécies que são voltadas para a produção de ovos, tem espécies que são voltadas para a produção de carne, E antes do produtor ele escolher qual raça trabalhar, primeiro ele tem que decidir qual é o objetivo dele. Então, as aves de corte, elas podem produzir ovos, só que são ovos de tamanhos maiores e que não tem um mercado para o consumo tão grande quanto para a produção de ovos. Já as aves para a produção de ovos, as raças para a produção de ovos, são animais que não produzem uma boa quantidade de carne, uma carne de boa qualidade, e não seria interessante aí a dupla aptidão nesses casos. Agora, nessa questão, então, da postura para ovos, qual é a quantidade que vocês têm mínima para começar, no caso de animais, para começar no caso de ovos, e qual é a produção média por ave? A gente espera uma taxa de postura aí do lote por volta de pelo menos 80%, de aves produtivas no plantel. Então, o número também depende do mercado consumidor, de quantas aves, qual a produção de ovos que ele precisa entregar ali diariamente ou semanal. Em cima desse público, ele define o número total de animais, considerando que 80% dos seus aves vão estar produzindo diariamente. E qualquer pessoa pode ser um coturnicultor?
Pode. Hoje é possível trabalhar com a criação de codornas assim, em vários setores, né? Pode ser pequeno produtor que trabalham com a criação em quintal, mais para subsistência, né? E esse sistema ele seria o menos produtivo, o mais trabalhoso, né? Que essas aves seriam soltas, seria fazer um manejo de contenção desses animais, né? Para eles não fugirem. E além de melhor controle de produção, né? Tanto dificulta a coleta de ovos quanto a qualidade desses ovos. Mas é possível também a criação em viver, né? Um pouco mais controlado, e ainda mais intensificado, né? Que seria o sistema de criação em gaiola. Aí, né? Graças a esses diversos sistemas de criação que a gente tem, a culturicultura ela atende tanto o pequeno produtor, né? Que visa apenas essa subsistência, quanto ao grande empresário, que visa a distribuição de ovos, carnes ou animais vivos, em maior escala. Aí, nesse caso, também, o produtor ele necessita de mais investimento inicial. E quais as vantagens de se capacitar nessa área? A grande vantagem seria justamente o maior conhecimento das exigências deste animal, tanto as exigências ambientais quanto nutricionais. E a culturicultura é uma criação relativamente nova no país, quando a gente pega ela e compara com a criação de bovinos, suínos e galináceos, né? Outros galináceos. Além de termos aí no cenário nacional poucos profissionais entendedores dessa área, né? Então a capacitação ela pode fortalecer ainda mais a culturicultura do país. Agora, é um nicho de mercado bem definido, né? Mas que ainda precisa avançar, né? Ovos, no caso, até... ainda uma criança aí quando a gente compara com outras criações. Apesar que ovos até já tem um mercado até interessante, né? Carne eu acho que é um pouco mais complexo ainda para avançar, mas ovos você acredita que é um mercado que está em crescente? Está em crescente. Então, em todo o cenário nacional, o ovo ele tá no cenário bem crescente. O grande entrave da culturicultura hoje ainda no Brasil seria, de fato, a produção de carne em questão cultural, né? No geral, o brasileiro não tem o hábito, não tem o costume de consumir a carne de codorna e seria um trabalho a ser feito também de divulgação desse produto. Para fazer isso. Como é que vai funcionar esse primeiro curso? Qual que é a ideia dessa capacitação? Na verdade, esse curso ele aconteceu na semana passada, né, entre os dias 17 e 19, e o curso piloto ele teve presente produtores, né, rurais e acadêmicos, né? Então tinha acadêmicos dos cursos de zootecnia, de agronomia, tinha mestrandos na área de zootecnia que trabalham com codorna, alguns já são criadores, outros com interesse de implantar a criação. Tinha produtores que trabalhavam com frango de corte, queriam mudar de ramo, outro trabalhava com agricultura de postura, e estava, no caso de galinhas, né, e estava querendo ampliar, né, a produção e começar a trabalhar também com codorna, com a produção de ovos de codorna. E esse curso veio para ficar e entra para a grade aí do Senar? Ele veio para ficar, a gente está apostando muito nesse curso, né, a gente já tinha uma demanda muito grande dos produtores, né, quando a gente ia trabalhar outros cursos com eles, principalmente outros cursos de agricultura, e o Senar Minas é o primeiro do país a oferecer, né, a ofertar esse curso. A gente espera que em breve outros estados também comecem a oferecer esse curso. E para participar desse curso, existe algum pré-requisito? Então, o público-alvo desse curso são produtores rurais, ou pessoas ligadas ao campo, né, filhos de produtores, ou então empresas da área, né, de culturicultura, e acadêmicos aí de cursos de áreas afins, como zootecnia, medicina veterinária, agronomia. Vem crescendo aí na região essa criação aí em Minas Gerais? Como é que está esse crescimento aí? Ou existem regiões produtoras maiores? Hoje a gente tem os maiores centros de produção são justamente os centros de produção de ovos de galinha, né? Se a gente pega ali a região de Santa Catarina, ainda são os maiores produtores. São Paulo, né, o maior produtor, o maior estado produtor. Mas Minas vem crescendo, até pela questão climática, né? As aves adaptam bem às condições climáticas aí do norte de Minas.
Agora, que tipo de conteúdos o participante vai encontrar na capacitação? A gente inicia o curso trabalhando com eles as melhores instalações, os melhores equipamentos, né, para a implantação do sistema, toda a parte de higienização, manejo nutricional, manejo reprodutivo, descarte das aves improdutivas, tratamento e destino de dejetos, que é um grande entrave aí na produção industrial, né? E quem quiser se capacitar, o que precisa fazer então? Então, quem estiver interessado no curso deve procurar as entidades cooperadas ao Senar mais próximas do seu município. Geralmente são sindicatos, produtores ou trabalhadores rurais, em alguns casos, algumas associações da área, e conferir se já existe um evento agendado. Se esse evento já estiver agendado, observar se ainda tem vagas para inscrição. A inscrição é gratuita, né? E se porventura não tiver nenhum evento já programado, os interessados podem tentar solicitar o curso aí para o mobilizador dessa entidade e, tendo uma demanda e número mínimo de participantes, que no caso são no mínimo 10 participantes, o mobilizador, dentro da sua programação, ele pode tentar agendar o treinamento com a comunidade. Tá certo. Então, na sua avaliação, o produtor que investir na área tem possibilidade de crescimento? O mercado pode absorver essa produção? Tem. Hoje, o consumo de carne de codorna está em constante crescimento, né? Seja aí pela elaboração de pratos sofisticados, né? De iguarias, entra em saladas também, no caso de ovos, ou ainda para petiscos, né? Tira-gostos, aí em bares e botecos. Tá certo, eu agradeço a participação do zootecnista e instrutor Luiz Fernando Rocha Botelho. Muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Eu que agradeço, Marcelo, tenha um bom dia.